Aí, será que estudar por questões é para você? Olha, eu vou te falar que no final, todo mundo que é aprovado acaba estudando por questões. Para você entender o porquê disso, fica aí que hoje eu vou te ensinar. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, sou auditor de controle externo do Distrito Federal e estou aqui para ajudar você a ser aprovado em um concurso público. Então vamos para a aula de hoje, vamos falar sobre o quê? Estudar por questões funciona para você? Cara, vamos falar primeiro, tá? Vou colocar aqui para vocês. Primeiro a gente vai falar sobre, no final, todo aprovado estuda por questões, certo? Além disso, você vai aprender também como é a técnica de se estudar por questões. E por último, eu vou fazer um comparativo entre o estudo chato e o estudo legal. Estudo chato, estudo legal? Relaxa, você vai entender lá pra frente. Tá bom? Só uma coisa, antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, porque toda quinta-feira tem aula e volta e meia eu solto uns vídeos que a galera pede também, beleza? Então simbora! Tópico 1. No final, todo aprovado estuda por questões. Por que eu estou dizendo que todo aprovado estuda por questões? Cara, você vai entender com o tempo, tá? Às vezes você está perdido, às vezes você já entendeu como é que funciona o estudo para concurso. Mas, meu irmão, o estudo para concurso só vai funcionar, só vai ser aprovado quando você estudar com regularidade, quando você cumprir suas horas, quando você tiver um planejamento e quando você estiver estudando bem, né? Quando você estiver cumprindo todas essas etapas. E o que vai acontecer? Se você estiver estudando de maneira organizada, todo dia, uma quantidade de horas suficientes, vai chegar uma hora que você vai bater o edital todo. Tá? Que você vai ter lido o que você precisa, você vai ter entendido todos os conceitos e aí começa a hora de você aprofundar, de você memorizar mais tudo que você já viu, certo? Você não vai ficar lendo de novo. Então por que eu digo que no final todo aprovado estuda por questões? Porque, cara, chega uma hora em que você já viu o edital, aprendeu tudo, mas você não, a sua única opção é ficar fazendo questão, tá? Por quê? Todo o resto não funciona. Então você não vai, por exemplo, ler teoria de direito constitucional de novo. Se você já chegou ao final, você já bateu o edital, você não vai voltar para a leitura. Você não vai voltar para a videoaula. Você já assistiu todas as videoaulas, já pegou todos os conceitos que tem ali. Por que você vai voltar para reassistir videoaula? A partir de certo momento, quando você vai fechando as matérias, você começa a repassar tudo que você estudou por questões. Tá? E aí depois que você começa a estudar por questões, chega nesse momento, você começa a ver o que você realmente aprendeu, a questão que você acerta, ou você começa a ver onde estão suas falhas, a questão que você erra. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar as questões que você erra, aí sim você vai dar talvez você volte para dar uma lidinha, ou só de refazer as questões, você já vai pegar o conceito que estava te faltando. Então, o concurseiro preparado, aquele estudante que já estudou as horas necessárias, que começou a estudar antes do edital, que está preparado para a prova que ele vai fazer, ele vai acabar eventualmente estudando por questões. Quem não chega nesse nível, normalmente não é aprovado. Às vezes a pessoa é aprovada por sorte, porque chamou muita gente e tal. Mas por que a pessoa que não chega no estudo por questões não é aprovada? Porque, primeiro, provavelmente ela não bateu o edital todo. Se ela bateu o edital todo, vai chegar a hora dela estudar só por questões. Então, o cara que não chegou nesse ponto, não bateu o edital todo, não aprendeu tudo e provavelmente não vai passar na prova. É uma realidade. O outro cara que não deve ser aprovado, talvez de novo seja aprovado por sorte, mas se ele não chegar no estudo por questões, a outra situação é, o cara já bateu o edital todo, só que nunca ensinaram ele a estudar. Então ele acha que ficar lendo e relendo a mesma coisa vai ajudar ele. Então o cara lê todos os PDFs, chegou no final da matéria, show de bola, ele vai voltar, vai ler de novo, vai fazer resumo de novo. Cara, essa memorização dele vai ser péssima. Mesma coisa com videoaula. Se a pessoa termina aquela sequência de videoaulas, estudou todas as videoaulas, não aprendeu, ou então, sei lá, aprendeu. Vamos dizer que ele acha que aprendeu. Aí ele vai fazer o quê? Vai rever as videoaulas? Se ele fizer isso, ele está ferrado. Porque ele não vai memorizar. Você só vai memorizar a fundo mesmo, entender o que cai na sua prova, como cai na sua prova, se você estudar por questões, tá bom? Então, no final, todo aprovado acaba estudando por questões. Não tem para onde correr, beleza?
Agora, a gente vai falar sobre como é a técnica, como é que funciona o estudo por questões, tá? Estudar por questões é diferente de fazer questões. Quando você ouve por aí que uma pessoa está estudando por questões, ela tem um planejamento, ela tem uma lógica, as questões são escolhidas da maneira correta, são feitas da maneira correta, são revisadas da maneira correta. É muito diferente de você sair por aí estudando que nem um louco, fazendo questão para todo lado e achar que está estudando por questões. Não está, você está fazendo questões aleatórias, ok? Então, a primeira coisa é como escolher as questões, tá? Essa é a primeira parte da técnica. Modo ideal é você encontrar um material em PDF focado no seu concurso, no seu cargo. Então, suponha que você quer analista judiciário do TSE. Então, o ideal é você encontrar um material para este cargo. Às vezes você quer auditor da Receita Federal, você vai encontrar um material para o cargo. Por quê? Aí você tem a garantia de você não está desperdiçando seu tempo, você não está fazendo questão fora do seu edital. Tá? Se você tiver que ficar escolhendo de direito administrativo que vai cair na sua prova, você corre o risco muito grande de deixar de estudar coisa importante e de estudar coisa que não importa, tá bom? Então, a primeira parte aqui, ó, é escolha do material específico. Mas aí você fala, professor, mas eu não sei meu cargo ainda, meu edital não vai sair. Então, o segundo melhor material é aquele para a sua área. Então, suponha que você quer ser auditor da Receita, mas, cara, sabe Deus quando é que vai ter outra prova de auditor da Receita, por exemplo? Aí, o que você faz? Ao invés de estudar para auditor da Receita, você procura um material que esses cursinhos bons todos têm da área fiscal. Mesma coisa para quem está estudando para tribunal. Às vezes você quer o STF, mas só Deus sabe quando o STF vai sair. Então, o que você faz? Estuda para tribunais, tá bom? Então, o segundo melhor material, vou colocar escolha do material. Eu vou colocar aqui um específico para o seu cargo, específico para a área, tá? Então, se você não tem um cargo definido, você pelo menos escolhe uma área. E o terceiro é você mesmo escolher. Paciência, né? Quem não tem cão caça com gato, mas saiba que isso não é coisa para iniciante, porque no início você nem sabe direito o que é o correto, o que é o que cai na sua prova, você vai acabar fazendo questão que não deve, vai gastando tempo à toa, tá? E passar em concurso é isso, é aprender mais rápido que os outros, é aprender mais em menos tempo, beleza? Lembrando de uma coisa, se você quer conteúdo diário, você vai lá no nosso Instagram, @só-sei-passar, lá tem conteúdo todo dia e lá eu converso diretamente com a galera que me segue, beleza? Então, simbora. Você escolheu o material, você vai começar a fazer as questões, certo? Você pega ali da aula 0 até a aula 12, seu objetivo é fazer todas as questões que você encontrar ali. Qual é o segundo passo? É como revisar, tá? E é por isso que a questão é muito mais eficiente, é na hora da revisão. Então, o que acontece? Você fez lá, suponha que tinha lá uma bateria de 30 questões. Você chegou no final da primeira aula e ela tinha 30, 40, 50 questões, não importa. Você fez 50 questões. Suponha que você errou dessas 50, umas 10. Umas 15. O que você vai fazer? Você vai pegar, primeiro passo, você vai anotar todas que você errou ou acertou no chute, tá? Então, você está lá fazendo as questões, aí você está corrigindo. Cara, toda aquela que você errou, que você sabe que você chutou, que você não sabia, você vai passar para um material diferente. Então, você vai anotar lá, aulas 1, questões 2, 9, 13, 21, todas que você errou, certo? Ou teve dúvida. Depois, que aí já é sua revisão, ela vai acontecer automaticamente. Quando você for estudar Direito Constitucional de novo, suponha que você estudou Direito Constitucional na segunda, aí você vai estudar Direito Constitucional na quarta, tá? Quando chegar ali na quarta-feira, os primeiros 10 minutos, tá? O inicinho ali, você vai refazer as erradas. Pronto. Desse jeito, você vai estudando por questões, você vai avançando na matéria, guiado pelo seu material, e você vai sempre voltando naquela parte do aprendizado que você não pegou bem, que é o quê? Uma questão errada, uma questão que você errou, né? Afinal, se você soubesse, você teria acertado. Óbvio, ok? E agora, como última parte da aula, vamos falar sobre estudo chato versus estudo legal, tá?
Seguinte, quero que você se imagine aí estudando. Tem dias, tem matérias, tem materiais que você fica ali estudando, cara, e você lê, tá sofrendo. Quando você olha, passaram 12 minutos. Você, caraca, meu Deus do céu, não é possível. Agora, tem outras vezes que você está estudando, meu irmão, vai 1 hora de estudo, você, rapaz, passou rápido, hein? Então, todo concurseiro, ele tem esses momentos de estudo chato e estudo legal. O que eu vou te dizer que normalmente é o estudo chato? É só ler. Meu Deus, só ler normalmente é muito chato. Pior ainda se for lei seca, que a parada é naquela estrutura de lei, não é uma história, não é alguém te explicando. Quando você está ali só lendo PDF ou livro de doutrina também é muito difícil ficar na leitura. Por quê? Na leitura você não tem um objetivo, você não tem uma meta, não tem jogo, vamos dizer assim. Então, a leitura é uma coisa que normalmente causa o estudo chato. Qual é a segunda coisa? É você estudar uma coisa que você não gosta, tá? Estudar matéria que você não gosta. E aí, por que você não gosta? Tem 2 tipos. Às vezes você não gosta porque não gosta mesmo, é que nem, sei lá, Giló, a pessoa não gosta, não tem jeito, ela não gosta. Mas muitas vezes a pessoa só não gosta porque ela não entende, porque ela tem dificuldade. Então, essa parte dá para resolver. O problema é lendo, assistindo a videoaula, um negócio meio monótono, um negócio não vai para frente, você assim, é tudo muito parecido, então o estudo fica chato, tá? Agora, o que é o estudo legal? Meu irmão, o estudo legal ele passa rápido, tá? Você tá ali estudando, quando você vê 1 hora passou. Por que ele é legal? Porque ele tem certas metas, né? Então você está tentando acertar a questão, cada vez que você acerta, aquilo te deixa feliz. Pô, acertei uma questão. Cada vez que você erra, aquilo é um mini desafio. Peraí, errei, eu tenho que entender aqui porque que eu errei. É muito mais tranquilo, o estudo fica muito mais legal. O estudo flui mais quando você estuda por questões, tá bom? Então, primeiro, questões são o ápice do estudo legal, tá? Então, opondo a leitura, que é muito chato, fazer resumo eu acho mais chato ainda. Videoaula, vá lá quando o professor é bom. Agora, questões, quando você senta ali para fazer questão, cara, 1 hora passa rapidinho. Rapidinho. E com o tempo, você se acostuma a esse estudo legal e seu estudo como um todo passa a ser divertido. Você passa a estudar da maneira que, cara, você realmente gosta, tá? Agora, aí você pensa, pô, então eu vou estudar só por questões. Aí eu vou falar, cuidado, tá? Esse aqui é o último ponto da aula, é tipo um bônus, que é o estudo reverso, tá? E aí eu vou falar também de ansiedade nas questões. Antes da gente entrar, deixa seu like aqui nesse vídeo, me ajuda como eu tô te ajudando e eu sempre falo a mesma coisa, se você não der o like, você não será aprovado, beleza? Então, simbora! Por que eu tô falando de estudo reverso e ansiedade? O que é estudo reverso? E já vou avisando logo que ele é só para algumas pessoas. O estudo reverso, ele basicamente é você começar o seu estudo por questões. Sim, questões? Deixa eu já tirar uma coisa da frente. Não tente com exatas, tá? Se tem que fazer cálculo, se tem um pouquinho de cálculo tipo contabilidade, ou se é muito complexo, você não tem que tentar o estudo reverso com essas matérias. Por quê? São matérias que você precisa de base. Sem base é impossível aprender pelo estudo reverso, tá? Agora, as questões de decoreba, direito, AFO, auditoria, enfim, coisas que o grosso da matéria é só ler e responder as questõezinhas lá com base na teoria, essa sim, para muita gente o estudo reverso é muito bacana, tá, Daniel? Mas vamos lá, o que é estudo reverso? Então é assim, ao invés de você começar pela videoaula, pela leitura, pelo tradicionalzão que todo mundo começa, mesmo sem saber nada, você vai para as questões. Mas tem que ser o quê? Questão comentada, tá? E isso vale para a aula inteira. Por que tem que ser uma questão comentada? Porque você não sabe nada, então você vai errar a maioria das coisas. Não adianta você errar e não saber por que errou. Então você tem que errar, logo em seguida você já vê a explicação. Ah, beleza, entendi, tá? Agora, o que isso tem a ver com ansiedade? Algumas pessoas, se eu pudesse, se ninguém nesse planeta Terra fosse ansioso, eu diria para todos vocês usarem o estudo reverso para as matérias de decoreba, tá? Mas por que não funciona assim? Porque tem muita gente que vai ter problemas com ansiedade fazendo questões, fazendo o estudo reverso. Por quê? A pessoa começa a errar, ela começa a ficar agoniada, o estudo para ela parece que ela acha que não está rendendo, e aí ela desiste. Galera, entenda o seguinte,
no estudo reverso, você não está medindo o quanto você aprendeu. Então, errar ou acertar uma questão é irrelevante. Você vai acertar meio no chute e se você errou, errou. A gente não tem o objetivo de acertar muito agora. Cada erro que você tiver ali é uma oportunidade para você ler o comentário, internalizar aquele conceito e perceber como as bancas cobram aquilo que você acabou de ler. E é por isso que o estudo reverso é tão eficiente. Quando você chega no edital, você chega lá no final do edital, você estudou tudo, pelo estudo reverso, cara, se você fez direitinho, se você revisou da maneira que eu falei aqui, quando você chegar ao final, você vai ter até um conhecimento meio fragmentado, mas você vai saber acertar questões. Por quê? Cara, você já viu uma quantidade enorme de questões, você já entendeu como é que a banca cobra isso. Você acerta às vezes sem nem entender direito, mas você acerta. Você gabarita matérias que você nem gosta. Por quê? Você pegou o jeitão das questões, tá? Então, qual é o lance da ansiedade? Se você está estudando por questões, ou se você está no estudo reverso, não tem problema errar. Errar não te faz mal. Errar você tem que encarar como uma oportunidade, como uma sorte que você deu de encontrar aquela questão errada que te mostrou que ali tem um conceito que você ainda não domina, tá? Então, cada vez que você errar uma questão, relaxa. Você tem que se preocupar com nota só em simulado. Enquanto você está estudando, o erro de uma questão é uma bênção, tá? Errar uma questão te mostra algo que você não aprendeu. Então, o jogo do concurso é esse. É você passar várias vezes pelo edital, identificando via questões o que você já sabe, que são as questões que você acerta, e identificando o que você não aprendeu ainda, que são as questões que você erra. Essas questões que você erra, você refaz ou você relê, você usa alguma outra ferramenta para você tentar dominar aquele conteúdo ali que a questão errada te mostrou. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente fica por aqui e eu espero vocês na quinta que vem. Valeu, forte abraço, até mais!